como é que funciona esse processo de cocriação, se o dinheiro, se as coisas que você precisa, os recursos que você precisa vão vir do nada, tá? Para que a cocriação aconteça. Então eu vou te explicar hoje como é que funciona esse processo de cocriação, as ações que você precisa tomar, se você vai ter que trabalhar mais para que as coisas venham para a sua realidade, como é que vai fazer, como é que vai acontecer esse processo. Olá, seja bem-vinda a mais um vídeo. Eu sou a Aline Cruz e aqui nesse canal eu compartilho meus estudos e as minhas experiências com a lei da atração e o que existe por trás das técnicas de cocriação da realidade. Esse vídeo de hoje é mais um Line Responde e no vídeo de hoje eu vim responder a pergunta da Dalva. Vou colocar a pergunta aqui e vou ler para você o que foi que a Dalva perguntou. Vídeo maravilhoso, mas você tomou alguma ação ou só a cocriação? Quero dizer, o dinheiro surgiu do nada ou você trabalhou muito? Como foi? A Dalva perguntou, gente, essa dúvida foi com base num vídeo que eu fiz sobre a cocriação da minha casa. E aí a Dalva perguntou como é que funciona esse processo de cocriação, se o dinheiro, se as coisas que você precisa, os recursos que você precisa vão vir do nada, tá? Para que a cocriação aconteça. Então eu vou te explicar hoje como é que funciona esse processo de cocriação, as ações que você precisa tomar, se você vai ter que trabalhar mais para que as coisas venham para a sua realidade, como é que vai fazer, como é que vai acontecer esse processo, tá bom? E como você sabe, se você já me acompanha por aqui, você sabe que eu costumo dividir os meus vídeos em partes para que você realmente entenda o que eu quero te falar. Essa resposta parece simples, eu poderia dar uma resposta direta aqui, mas para que você entenda realmente o que eu vou te explicar, você precisa entender alguns conceitos importantes que vão fazer com que você possa compreender, não só nesse caso que eu vou explicar aqui, mas em qualquer caso, em qualquer situação que aconteça na sua vida, no seu cotidiano. Então, eu vou te dar alguns conceitos base para que você possa compreender de forma clara como que esse processo de cocriação acontece, tá bom? Então, bora lá! Se você ainda não curtiu esse vídeo, clica em curtir para que eu realmente saiba que você gosta desse assunto, traga mais vídeos como esse nessa série Line Responde para você. E também não esquece de se inscrever no canal, isso é muito importante, porque quando você inscreve e ativa o sininho para receber as notificações, o YouTube vai te mandar a notificação quando tiver vídeo novo. Então clique em se inscrever e clica no sininho para ativar as notificações. Então bora lá para o conteúdo de hoje. E só uma coisa que é importante, esse vídeo geralmente eu costumo fazer na varanda, né? O Line Responde na varanda, uma conversa mais informal e tal. Por que eu não tô fazendo na varanda hoje? Eu moro numa cidade litorânea, tá um verão, um calor, às vezes até chegando a quase 40 graus, tá muito quente, tá bem fora do normal da temperatura aqui. E na varanda não tem ar-condicionado, então eu não conseguiria gravar esse vídeo pra vocês na varanda, então eu tive que dar uma adaptada e ficar aqui no cenário que a gente já tá acostumada. Eu vou dividir esse vídeo em partes. A primeira coisa que eu preciso que você entenda aqui é o seguinte: a sua ação vem sempre com base nos seus pensamentos. Sua ação é um resultado dos seus pensamentos, tá? Isso é muito importante para você entender. Como assim, Aline? Ação com base nos pensamentos? Sim, toda ação que você realiza é baseada num pensamento. Ainda que você não perceba, existe uma cascata de informações que acontece ali de modo inconsciente que vai fazer com que você desencadeie uma ação, tá? Alguns estudos viram que quando a gente, por exemplo, resolve levantar, né, para beber água, para ir no banheiro, para fazer qualquer coisa, alguns segundos antes da gente realizar a ação, partes do nosso cérebro começam a funcionar ali e fazer com que a gente desencadeie a ação que a gente quer. Parece que as nossas ações às vezes são meio impulsivas, mas não é. Elas são sempre com base nos pensamentos, às vezes até inconscientes que a gente tem, tá? Então, um ponto importante é você entender que as suas ações são sempre frutos, são sempre resultados dos seus pensamentos. Esses estudos que eu tô falando são com base no livro Limite Zero, tá? É um livro que explica sobre Ho'oponopono, mas dentro do livro, para poder explicar sobre Ho'oponopono, ele traz alguns estudos de como a nossa mente funciona. Tô só abrindo um parêntese aqui para você entender que essa informação que eu tô trazendo não é do nada, tá? Então, toda ação que você realiza é com base num pensamento que você tem, tá? Mesmo consciente ou inconsciente. Pronto, fecha parênteses aqui, você entende isso, aceita essa informação, que a partir de agora eu vou começar a explicar coisas que vai fazer com que a gente chegue na resposta que precisa ser dada à Dalva, beleza? Então, primeiro ponto é isso, entender que as suas ações são resultados dos seus pensamentos. Agora eu tenho que te dar uma notícia um pouco bombástica aqui, que vai ficar um pouquinho
confuso para você no momento, porque a gente não foi criado a aceitar essa informação. Mas é o que é, tá? Então, o que acontece? Você não pensa os seus pensamentos. Então, o que acontece? Vamos lá para a bomba, tá? Isso é realmente diferente de tudo que você já ouviu. Eu ouvi isso uma primeira vez num seminário de Abraham. Já tinha lido sobre isso em vários livros de lei da atração, mas não cheguei nessa compreensão sozinho. Então, assistindo vários seminários, eu consegui entender isso. E foi bem chocante quando eu entendi. Você não pensa os seus pensamentos, você recebe os seus pensamentos. Você não é um pensador, você é um receptor de pensamentos. Como assim, né? Você já deve ter visto falar, eu já expliquei aqui na série Os 5 Passos da Lei da Atração, que você funciona como um rádio, como uma antena de rádio. Como que funciona um rádio? Você já deve ter ouvido falar nisso em todos os vídeos que você assiste sobre Lei da Atração. Eu fiz uma série específica ensinando todos os 5 passos da Lei da Atração e em um dos vídeos da série eu explico exatamente isso, que você funciona como um rádio, ou seja, como funciona um rádio, né? Vamos supor que você queira ouvir a Rádio Rock. Você vai lá e sintoniza o rádio na 98,8. E aí, eu acho que é esse o número da Rádio Rock. Aí, o que vai acontecer? Você vai sintonizar a frequência do rádio na 98,8, vai ouvir as músicas que está sendo passada na frequência, nessa frequência aí, que é a 98,8, que é a Rádio Rock. Aí, o que vai acontecer? Eu quero mudar da Rádio Rock para ouvir a Tribuna FM. É uma rádio que toca aqui na minha cidade. A Tribuna FM é 105,5. Então, eu quero ouvir as músicas, as notícias, as informações que estão sendo tocadas na Tribuna FM. Então, eu preciso sintonizar a frequência do meu rádio para receber a frequência igual, combinando com a da Tribuna FM. E aí, eu ouço as músicas que estão tocando na Tribuna. Então, o que acontece? Essa é a forma que um rádio funciona, você funciona igual. Então, como assim? Você emite uma vibração e com base nessa vibração que você emite, você recebe pensamentos. Com base nesses pensamentos que você pensa, você toma uma ação. Entendeu como é que funciona? Então, com base nessa vibração que você está emitindo, uma vibração A vai combinar com o pensamento A, você vai receber esses pensamentos aí de frequência A. Vibração B combina com o pensamento B, você vai receber esses pensamentos. A partir dessa frequência que você está emitindo, você recebe os pensamentos e aí você age. Agora tem um ponto, mais um ponto importante, mais um conceito importante que eu quero chegar aqui, que é quem nós somos. Nós somos a extensão de Deus, né? A extensão da fonte criadora vivendo nesse corpo físico. Então, todo o poder criador de Deus, nós também temos. Vai parecer um assunto meio abstrato aqui no meio do nada, mas você já vai entender lá no final do vídeo que tudo isso se complementa. Se você já assistiu o vídeo meu aqui, você sabe que no final eu junto tudo e você fica com uma compreensão melhor do que eu quero dizer, tá bom? Então, bora lá para você entender. Nós temos o poder total de Deus. Só que no nosso processo de socialização, quando a gente chega aqui na Terra, o que acontece? Nossos pais, avós, professores, tios, as pessoas que vivem a mesma realidade que a gente, pessoas da mesma religião, mais velhos que já estão aqui, que já chegaram aqui, o que acontece com eles? Eles passam esse processo de socialização, começam a encarar essa realidade e esquecem que são a extensão da fonte. E aí, quando a gente chega, começa a ter contato com essas pessoas, o que acontece com a gente? Esquece também. Não é culpa deles, esse processo é natural. Toda vez que você chega aqui, você vai encontrar pessoas que já estavam, e essas pessoas que já estavam também encontraram pessoas que já estavam, tataravô, enfim, que também vai passar para ela esse processo de socialização e vai esquecer isso. E aí como funciona, né, esse esquecimento? Você começa a encarar a realidade de uma forma diferente. Você esquece que você é um ser vibracional, que você emite vibração, que você emitindo vibração você recebe pensamentos, você esquece do seu poder criador, porque se você é uma extensão da fonte, você é a extensão de Deus, você tem tanto poder quanto Deus. Mas você começa a encarar a realidade de forma diferente, você começa a ver um Deus dissociado de quem você é, e aí você começa a encarar a realidade de forma diferente, sofre esse processo de socialização e começa a acreditar, começa a criar o que a gente chama de sistema de crenças. E aí, a partir disso, por exemplo, se você acredita que é difícil ter dinheiro, que é muito complicado ter as coisas que você deseja, se você nasce pobre, você morre pobre, aí começam a criar as suas crenças, o seu sistema ali de crenças, né? E com base nessas crenças que você recebe desse meio que você se inseriu, cada pessoa vai se inserir no meio e vai ter crenças diferentes. Mas com base nas crenças que você inseriu, você vai começar a emanar uma vibração com base nessas crenças que você inseriu e vai começar a ter pensamentos relacionados
a esse sistema de crenças que você tem. Então você passa a ter acesso a pensamentos condizentes com a vibração que você tá. Então, por exemplo, vamos supor, você quer ter mais dinheiro, mas você acredita, você cresceu, se socializou ali, esqueceu que você era a fonte criadora, que você podia criar qualquer coisa que você queria e começou a acreditar em crenças relacionadas à pobreza, que é difícil ter dinheiro, que precisa de muito esforço, que tem que trabalhar muito. E aí você quer mais dinheiro. Só que aí o que vai acontecer? Os pensamentos que você tem acesso sempre vão ser com base nessa linha de crença que você tem. Você vai emitir uma vibração, vai receber pensamentos sempre com base nessas crenças que você tem. E aí o que vai acontecer? Você nunca vai conseguir achar um pensamento que permita fazer com que você realize uma ação muito distante daquela realidade que você está. Entende? Se a ação é consequência do pensamento, você vai ficar sempre nessa zona aí, sem conseguir ultrapassar um limite financeiro que realmente faça com que você receba mais dinheiro. Entende? Então eu tô te dando esse exemplo de como funciona pra gente chegar mais pra frente na resposta final. Então essa vibração constante que você emite, ela tá muito abaixo da vibração do todo criador, que é todo poderoso, que acredita e entende as infinitas possibilidades. Então essas possibilidades e as suas ações vão ser sempre limitadas com base nesse sistema de crença. E aí você deve estar se perguntando, como é que eu mudo isso? Eu vou ter sempre acesso às mesmas possibilidades, já que isso daí, os pensamentos que eu tenho acesso são referentes à vibração que eu estou emitindo? Não, tem como você mudar, tá? É possível você mudar isso. E aí, como é que você muda isso, né? Praticando o que eu falo de permissão. No vídeo que eu fiz falando dos 5 passos da lei da atração, eu explico que um dos passos é se manter em estado de permissão. Quando você se mantém em estado de permissão, automaticamente a sua vibração aumenta, você fica mais próximo da vibração do todo criador, do todo poderoso, do poder, né, dessa fonte de energia poderosa que você é, da fonte. E aí quando você faz isso, automaticamente a sua vibração aumentando, você recebe pensamentos diferentes, a sua vida começa a modificar como se fosse um passe de mágica. Eu vou te dar um exemplo aqui simples e bobo, mas vai fazer você entender claramente isso. Imagina que você está numa escada rolante. Você está no shopping, tem aquelas escadas centrais, geralmente você está na escada rolante. Você chega na escada rolante, você só consegue ver, de acordo com o que a escada já rolou, a pessoa que está ali na sua frente. À medida que você vai subindo, você começa a ver uma nova perspectiva. Você começa a ver o próximo andar do shopping, né? Até que você chega naquele andar, você tem a visão geral daquele andar. Só que, enquanto você está na base, você não consegue ver. É a mesma coisa, tá? As ações inspiradas, os pensamentos inspirados que vão vir para você, vão vir com base no aumento da sua vibração. E como você aumenta a sua vibração? Praticando a permissão. Quando você começa a praticar um estado diferente para aumentar a vibração que você tá, passa a não reagir mais à sua realidade ali e começa a praticar uma vibração diferente, automaticamente você começa a receber pensamentos diferentes e tomar ações inspiradas diferentes. Isso já vai começar a ficar mais claro agora com base na pergunta da Dal. Eu vou começar a chegar aqui num ponto onde você precisa chegar para entender se vai ter que trabalhar mais, se não vai ter, já vou chegar nisso. Então, o que acontece, né? Você foi lá, praticou a permissão para conseguir ter acesso a uma vibração mais alta, ter pensamentos diferentes. O que vai acontecer? Aqueles desejos que você quer vão começar a vir pelo que a gente chama de caminho de menor resistência ou caminho de maior permissão. Como assim, Aline? Você está praticando a permissão, você aumentou a sua vibração está mais próximo da fonte. O que vai acontecer? Automaticamente a fonte vai te mostrar caminhos para você chegar aonde você quer, nas condições que você tem. Então, para você realizar um desejo, você não vai ter que trabalhar mais. O que vai acontecer é que seu desejo vai vir pelo caminho que você pode, como um exemplo da casa, né? A Dal estava perguntando se eu tive que trabalhar mais, trabalhar duro para ter mais dinheiro para conseguir a casa que eu queria. O que foi que aconteceu, gente? Eu já tinha visto várias casas, nenhuma casa estava nas condições que eu queria, na quantidade de cômodos que eu queria, na qualidade do que eu queria e, além disso, no preço que eu queria pagar por aquela casa. Então, eu tinha que associar os dois. Uma casa que tivesse tudo que eu queria, nas condições que eu queria, no preço que eu podia pagar por ela. E aí, o que aconteceu? Teve um dia, eu já estava praticando essa permissão, né, esse processo de arte de permissão que eu falo. Há algum tempo eu tive uma ação inspirada de entrar num site. Eu entrei num site de imobiliárias e eu vi lá uma casa que eu já tinha visto várias vezes, mas não tinha me interessado, não sei porquê. Eu lembro que eu tinha visto essa casa, mas em nenhum momento eu me interessei por ela. Eu entrei no site, eu olhei a casa e naquele momento eu falei, nossa, essa casa é perfeita. E o preço estava dentro das condições que eu queria. Então alinhou os dois. Eu nunca tinha visto aquela casa com aqueles olhos. Eu olhava sempre aquela casa, mas
nunca me interessou, nunca cheguei nem a olhar quanto era o preço. Aí o que aconteceu? Essa é a casa que eu moro hoje. Conversando com a agente imobiliária, ela conversou comigo. Aquela casa tinha entrado para aquele site há pouquíssimos dias, no site daquela imobiliária, porque antes o proprietário tinha anunciado a casa no site de uma outra imobiliária. Ele foi para essa imobiliária, trocou de imobiliária, e essa moça, né, o pessoal dessa imobiliária, sugeriu a ele que ele diminuísse o preço da casa para facilitar o processo. Ele estava tendo dificuldades ali e ela sugeriu isso. E aí, coincidentemente, mas não existe nenhuma coincidência, né, no universo regido pela lei da atração, eu sempre falo nisso. Exatamente nessa semana que ele entrou na imobiliária, que ele mudou o preço, eu vi aquela casa que eu sempre olhava e não tinha nenhuma ideia. Eu tive a inspiração de entrar de novo no site e aí eu vi a casa nas condições que eu queria e no preço que eu queria. Então, o caminho de menor resistência surgiu para mim. Você entende? Então é isso que eu quero chegar. O universo, a sua fonte, está sempre querendo te entregar o que você quer. Só que às vezes o que acontece é que você não está em estado de permissão para receber um pensamento, para fazer uma ação inspirada para conseguir chegar naquilo. Tá? Então é isso que geralmente acontece. Você precisa se manter em estado de permissão para que você receba uma ação inspirada e aí a partir disso você vai chegar naquilo que você quer, nas condições que você quer, ou seja, pelo caminho de menor resistência, o caminho de maior permissão. Tá bom? Um caminho que se adequa às condições que você quer. Eu vou dar exemplos aqui para que você possa entender isso de forma mais clara. Por exemplo, você não tem dinheiro, mas você quer muito uma coisa. Então, quando você se mantém no estado de permissão, provavelmente vai acontecer de você ter uma inspiração de participar de um sorteio que apareceu, ou ir em um lugar e você chega naquele lugar, vai ter um sorteio, ou vai chegar alguém que pode te dar aquilo de presente, ou, por exemplo, uma pessoa que possa financiar o que você quer para você. Então, vão acontecer várias ações inspiradas que antes, na vibração que você estava, você não conseguia receber aquela informação. Entende? Então é esse ponto que você precisa entender. Quando você eleva a sua vibração, você sai daquele condicionamento que você recebe. Quando você chega aqui, você se eleva de novo a vibração máxima do seu poder criador que você tem. E aí sim você começa a receber ações inspiradas, tá? E por que que isso acontece, né? Eu costumo dizer que o nosso eu superior, ele tem uma visão ampla, ele tem o que eu chamo de overview, uma visão de cima de tudo, tá? Diferente da gente. Então, que nem no caso da casa, ele sabia o momento certo de eu entrar no site, de eu olhar para aquela casa, me inspirou a todas essas ações que eu não tinha capacidade de ver, e aí foi lá e me colocou naquela posição de conseguir aquela casa no momento certo. Por quê? Vou te dar um exemplo claro do que seria essa visão ampla, essa visão de cima. Eu, aqui nesse corpo físico, o que acontece? Eu vejo a vida assim, ó, o que está vindo na minha frente. Tá? Vamos supor que você está entrando numa rua. Você está entrando numa rua, o que você vê dessa rua? Você vê os próximos passos, o que está vindo na sua frente, tá? E aí o que acontece? De repente você entrou naquela rua, mais pra frente daquela rua, aquela rua está interditada, tem um buraco, alguma coisa que possa atrapalhar o seu percurso, você não consegue ver, você precisa continuar caminhando para que você veja. Já a sua fonte, ela tem uma visão de cima. Então imagina se ela está olhando de cima, o que ela consegue ver? Ela consegue ver a rua, essa quadra, a próxima e a próxima. E aí o que acontece? Quando você está em estado de permissão, o que vai acontecer é o seguinte: você vai por aquela rua, aí de repente você tem aquele impulso de mudar de rua. Por quê? Porque a sua fonte, com a visão ampla que ela tem, ela consegue ver que ali na frente tem um buraco, alguma coisa que você não deve passar. E aí você tem um impulso, como seus pensamentos, lembra que eu falei que vão gerar a sua ação? A vibração que você tem vai fazer com que você receba pensamentos mais próximos da sua fonte, ou seja, esses pensamentos de uma visão ampla e não mais essa visão limitada que a gente tem aqui. E a partir disso, né, com essa visão ampla da sua fonte, tendo uma inspiração, ação inspirada, não mais a sua visão limitada daqui, dessa visão de mundo que a gente foi condicionado, mas nessa visão ampla da sua fonte, você começa a ter ações inspiradas, porque a gente não tem como decidir as ações que a gente tem, como eu falei, elas vêm com base no nosso pensamento. Então, assim, o que a gente pode fazer? Mudar a vibração, porque as nossas ações vêm de forma inspirada. E aí, o que vai acontecer? Coisas vão começar a acontecer na sua vida realmente como mágica, tá? Eu vou te dar aqui alguns exemplos do que aconteceu comigo. Te dei o exemplo da casa, mas tem exemplos do meu dia a dia, gente. Coisas simples, assim, que aconteceram porque eu realmente me mantenho nesse estado de permissão. Há uns dias atrás, aí tem mais um tempinho já, acho que deve ter quase um mês. O que aconteceu? Eu queria um brinco específico, né? E aí eu fui na cidade para poder comprar esse brinco.
E aí, do nada, me veio uma intenção, assim, um desejo, uma coisa de entrar numa loja. Entra na loja que aqui tem aquele brinco. Falei, será? Mas uma loja nada a ver, porque hoje em dia, gente, como eu me mantenho muito já nesse estado de permissão, eu recebo já essas informações da minha fonte de uma forma mais clara, sabe? Só que eu sou taurina, eu sou teimosa, às vezes eu acabo indo pelo caminho errado mesmo assim. Eu já vou te contar como que aconteceu isso, foi o caso desse brinco. Eu entrei na loja, eu vi realmente o brinco, que era que eu queria, tava no preço exatamente daquilo que eu queria, só que eu não conhecia a procedência daquela loja, se aquele brinco realmente tinha uma durabilidade e tal. E aí o que aconteceu? Eu já tinha visto no site da C&A que tinha esse brinco, porque eu não estava conseguindo encontrar esse brinco para comprar em loja física. Eu só achava em loja virtual. Então eu vi que no site da C&A tinha, eu falei, vou lá no shopping que tem a loja da C&A e deve ter o brinco. Aí eu fiquei, mas e agora? Tá dizendo que esse brinco tá aqui. Eu não ia entrar nessa loja, gente. Eu fui inspirada a entrar na loja, que não tem nada a ver, não é uma loja de bijuteria, mas que tinha o brinco. Aí o que aconteceu? Eu falei, mas eu não sei se esse brinco realmente, né, a procedência dele e tal. Vou lá na C&A. Fui na C&A. Quando cheguei na C&A, gente, o brinco que tinha lá na C&A era uma roda de caminhão desse tamanho, que eu jamais usaria. E aí o que aconteceu? Tinha nada a ver com o brinco que eu queria. Na foto, né, que eu vi no site, parecia pequenininho, mas na realidade ele não tinha nada a ver com o que eu queria. Diferente do brinco que eu vi na loja, que era exatamente o que eu queria. E aí naquele momento eu falei, caramba, eu tinha sido inspirada a entrar na loja para pegar o brinco que eu queria e desistir. Aí de novo a minha fonte veio, fica tranquila que tá lá, porque só tinha um brinco. Aí tá, eu continuei fazendo as minhas coisas, como eu comecei a confiar mais na minha fonte, a partir desse momento que eu mantenho o estado de permissão, eu comecei a confiar mais. Aí eu simplesmente soltei, eu falei, tá bom, vou ficar aqui no shopping um pouco, volto lá na loja. Quando cheguei lá na loja, o brinco tava esperando por mim, é esse brinco que eu tô usando aqui. Então o que acontece, gente? A ação inspirada, tá? Eu não sabia que aquela loja tinha o brinco que eu queria, mas a fonte sabia. Então ela me inspirou a ação de chegar naquela loja. Tudo bem que eu teimei um pouquinho, né? Mas eu continuei lá depois, mantendo meu alinhamento, então eu realmente consegui comprar o brinco que eu queria. Vou dar um exemplo aqui de uma situação que pode acontecer na sua realidade para que você possa compreender. Vamos supor que você viu um anúncio de emprego, que é uma coisa que você realmente quer muito, mas é uma empresa super detalhista no processo seletivo, é difícil entrar nesse processo seletivo, e você nem sabe como, precisa de um monte de curso, de um monte de coisa que você nem sabe como. Aí o que acontece, né? Você acorda um dia para ir para o trabalho, você acordou meio atrasada, mas como você já está praticando a permissão, você contorna aqueles pensamentos e tal. E aí você vai lá, você pega um ônibus atrasado, então você pega um ônibus que você não costuma pegar naquele dia. E aí tem pessoas ali que você nunca viu na vida, que você nunca encontraria num dia normal. E o que vai acontecer? Você vai lá, senta no lado de uma pessoa, a pessoa começa a conversar com você. Coincidentemente, não existe coincidência, como eu já falei, você senta no lado de uma pessoa que ela trabalha exatamente naquela empresa, você começa a conversar com ela, uma pessoa super tranquila, que você fica assim, até amiga dela em pouco tempo, e ela, não, eu vou te indicar para essa vaga, fica tranquila, não precisa desse curso não, eu vou dar um jeito de te indicar para essa vaga e você consegue aquele emprego. E aí o que aconteceu? O fato de você ter acordado atrasado, na verdade, foi uma ação inspirada, às vezes nosso eu superior, a fonte, arruma caminhos que a gente desconhece para levar a gente aquilo que a gente quer, porque ele tem isso que eu falei de overview. Então, ele sabia que se você pegasse o ônibus um pouquinho mais tarde, você encontraria com aquela pessoa ali que tem a possibilidade de te entregar aquilo que você quer, que é aquele emprego novo. Então ele foi lá e projetou tudo aquilo para que você alcançasse aquela oportunidade que antes você não tinha acesso, entende? Mas como você conseguiu isso? Com uma ação inspirada, e às vezes vai acontecer dessa ação inspirada não parecer tão normal, tão tradicional assim, sabe? Um caminho tão natural, porque o seu eu superior tá vendo a visão por cima, então ele sabe todos os caminhos de menor resistência para chegar para você. E às vezes o caminho de menor resistência, para ele, não parece o mesmo para você. E aí, quando a gente está acostumado a reagir à vida de forma normal, a não praticar a permissão, a gente condena esses caminhos de menor resistência que o nosso ser interior encontra para levar a gente aos desejos que a gente quer. Porque ele está sempre tentando fazer isso, gente. Então as ações vão vir, ações inspiradas. Você não vai precisar de mais dinheiro para fazer aquilo que você quer. Vão vir formas de você fazer aquilo que você quer nas condições
que você tem, tá? E assim, são vários exemplos que eu poderia citar no meu dia a dia de coisas que já aconteceram comigo. Foi um caso de um ponto de luz que eu queria. Parece que eu sou a louca da bijuteria, né? Porque toda hora eu quero uma coisa de bijuteria. Eu queria muito um ponto de luz e eu não encontrava um ponto de luz do jeito que eu queria, porque eu sou muito específica com algumas coisas que eu quero, sabe? E aí às vezes eu quero uma coisa exatamente do jeito que eu quero. E aí o que aconteceu? Eu não achava esse ponto de luz de jeito nenhum da forma que eu queria. Eu tinha visto uma pessoa usando e eu queria um igual, mas eu não achava. Aí o que aconteceu, né? Veio a minha fatura do cartão de crédito, um cartão de crédito que eu nem sabia que tinha pontos. E aí nesse cartão de crédito tava lá que tinha pontos acumulados. E aí eu resolvi entrar no site do cartão de crédito lá na loja, que tem tipo, é um cartão de crédito associado a uma loja. E aí lá tem falando como eu poderia resgatar aqueles pontos, diferente dos outros pontos. Esse daí você troca como vale presente. Aí eu olhei e eu já tinha pesquisado, além do ponto de luz, eu queria um relógio específico, um relógio dourado. E aí o que aconteceu? Quando eu entrei no site para ver os presentes, apareceu um anúncio lá no site de relógio dourado para mim. Falei, nossa, que legal, parece bem o relógio do jeito que eu queria. Gente, quando eu entrei para ver no site, tava lá que o relógio, a joalheria que entregava aquele relógio, estava mandando com um brinde. Qual era um brinde? Um ponto de luz específico e um conjunto de brincos de ponto de luz. Exatamente do jeito que eu queria. Eu não precisei pagar por R$1 por isso, porque era bônus do cartão de crédito dos pontos que eu tinha juntado. Então eu tive aquilo de graça. Tá? Porque eu tive uma ação inspirada, não tinha nada a ver, né? Eu queria um ponto de luz, mas aí eu tive a ação inspirada de olhar a fatura do meu cartão de crédito e olhar o sistema de pontos dele. Então, assim, foi uma ação totalmente inspirada para me trazer aquilo que eu queria. E a sua fonte vai fazer isso o tempo inteiro, com coisas bobas como um ponto de luz, uma bijuteria, a loja certa para eu encontrar o brinco que eu queria, que eu não estava encontrando em uma loja física, ou a casa que você quer, nas condições que você quer, ou o emprego que você quer. Então, assim, vão acontecer ações inspiradas para você chegar onde você quer. Tá? É assim que funciona o processo de cocriação. Não é que você vai ter que trabalhar mais para conseguir aquele dinheiro. Você não precisa focar no como. O como é com o universo. O como é com a sua fonte que tem essa overview, essa visão geral de tudo, tá? E aí, qual o nosso papel na criação, né? Qual o meu papel na criação como co-criadora? O que eu tenho que fazer? Eu não tenho que ver forma de conseguir mais dinheiro. Eu tenho que manter o meu estado de permissão para que a minha fonte, que tem uma visão clara de tudo aquilo que eu quero, que sabe quais são os caminhos para conseguir aquilo que eu quero nas condições que eu tenha, me mostre um caminho de menor resistência para chegar àquilo que eu quero. Me inspire com pensamentos que vão gerar uma ação que aí vai fazer com que eu chegue naquilo que eu quero, tá bom? Então é isso, você não tem que correr atrás de mais dinheiro, a cocriação vai acontecer dessa forma, você vai começar a receber ações inspiradas para chegar àquilo que você quer da forma que você pode. Tá? E aí, se você não entendeu o que é esse estado de permissão que eu estou falando aqui, eu já expliquei nesse vídeo, mas eu vou falar mais uma vez. Eu fiz um vídeo completo com 5 passos da lei da atração. E no segundo vídeo dessa série de 5 passos, eu explico como que você faz para praticar a permissão, para que os desejos venham para a sua realidade, para que você comece realmente a ter essas ações inspiradas e comece a receber as coisas que você quer como mágica, porque realmente é assim que acontece. O universo está louco para te entregar aquilo que você quer. O que acontece é que por conta dessa socialização, a gente esquece o poder que a gente tem, começa a vibrar uma vibração baseada nas crenças, né? Essa socialização que a gente recebeu e esquece o poder ilimitado que a gente tem, esse ser de puro amor, de pura positividade, que tem essa visão clara de tudo que a gente quer, que sabe como encontrar o que a gente quer, e aí a gente não pratica isso, a gente começa a reagir à vida e a gente não pratica essa permissão e não consegue receber essas inspirações. E aí a sua vida realmente começa a fluir como mágica quando você recebe essas inspirações. As coisas começam a acontecer de forma fácil, de forma simples, que antes não aconteciam porque você não tinha, né? Você não recebia esses pensamentos, você não conseguia agir de forma inspirada, tá bom? Então, para você entender de uma vez por todas como praticar essa permissão e conseguir, assim, ter acesso a essas coisas, né? Todas essas bênçãos que são reservadas para você, que o seu ser superior sabe onde encontrar de uma forma que seja adequada a você pelo caminho de menor resistência, eu vou deixar aqui para você a série de vídeos que eu explico, os 5 passos da lei da atração, e eu explico como praticar essa permissão, tá bom? Então é isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, eu espero que eu tenha conseguido responder a pergunta da Dalvi e de todo mundo que tem essa dúvida, né? O que eu tenho que fazer agora para o meu desejo acontecer, o como eu coloco o meu desejo em ação, eu tenho que trabalhar mais?
Espero que você tenha entendido. Você não precisa trabalhar mais. O que você precisa é praticar a permissão de modo que a sua vibração aumente e assim você tenha acesso a pensamentos inspirados e ações inspiradas a chegar ao seu desejo pelo caminho de menor resistência ou caminho de maior permissão, tá bom? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Compartilhe esse vídeo com as pessoas que precisam dessa informação também, para que ela possa chegar a mais pessoas e ajudar mais pessoas. Vamos fazer parte dessa corrente do bem, levar a informação para mais pessoas, porque conhecimento é poder, tá bom? Então é isso, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.